e é morrendo que se vive para viver. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver. Olá, queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Muita luz e paz aos seus corações. Como vocês estão? Espero que essa mensagem os encontre em paz, com ânimo e esperança em dias melhores, para que possamos aprender com o momento atual como é importante o amor. Grazie a te.
Olá, meus amigos, tudo bem? Muita paz? Que bom estarmos aqui mais uma vez, agradecido desde já pelo convite feito pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila, o nosso querido Fez, para estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome da nossa causa, da nossa doutrina, em nome daquilo que nos conduz, o pensamento diretor dos nossos ideais, não é? De espiritualização, de crescimento, de evolução. Que bom estarmos aqui para falarmos sobre nós, falarmos um pouquinho da nossa vida, falarmos bem, né? Falarmos muito bem sobre a nossa vida, para nos conhecermos melhor, falarmos um pouquinho sobre as influências mentais, falarmos um pouquinho sobre essas interferências que nós temos no pensamento, um pouquinho sobre obsessão também, porque não? Já que é o tema de hoje, né? Do nosso capítulo 9 aqui do livro Libertação, apresentado como o 6º livro da obra do mundo espiritual, A Vida do Mundo Espiritual, de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesse livro muito interessante, que é o convite para a reflexão, nós vamos falar, eles abordam a questão das influências dos espíritos nas vidas cotidianas de todos nós, nas nossas vidas, e de que forma essa influência pode ser positiva ou pode ser negativa. É um dos capítulos que nós vamos trabalhar hoje, justamente esse capítulo 9. A gente vai falar um pouco do drama da nossa querida Margarida, né, em relação a uma grande falange, né, que são os dragões do mal, que estão ali perseguindo Margarida, e como é que isso se dá, em que momento se dá, de que forma isso acontece. É bacana a gente falar um pouquinho sobre isso. O nosso tema está justamente em nome do capítulo que dá origem a essa digressão do dia de hoje, que é o capítulo Perseguidores Invisíveis, né? É um capítulo muito interessante do livro, e para que a gente possa realmente entender o conteúdo desse capítulo, a gente precisa aprofundar um pouco mais a sonda na questão da influência mental, da influência psíquica que nós recebemos ordinariamente. Uma das coisas que a gente tem refletido bastante com relação à questão da espiritualidade tem a ver com a razão versus a nossa condição de estarmos no mundo como seres espirituais, pensantes, atuando, seres que controlam a sua vida de alguma forma a partir de um diretor lógico, racional, e que a gente faz assim uma comparação, não é, com os nossos atos, com aquilo que a gente pratica versus o que a gente poderia executar. Se nós olhássemos do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da razão, por tudo já que se conhece da mente humana, da psique humana, certamente que nós haveríamos de estar num estágio muito superior àquele que nós nos encontramos atualmente, não é? Porque, de alguma forma, nós estamos imersos em um grande mar de ignorância, apesar de tanta luz periférica. Apesar de tanta luz na periferia, apontando para este centro do ser, o ser ainda preso, obliterado nas paixões, nas questões telúricas, este ser ele não consegue se libertar e, por conta disso, preso, acrisolado nessa condição, ele fica imune às influências benéficas da sua própria razão e caminha muito mais em função das paixões, dos sentimentos, do que efetivamente do seu mundo racional e diretor. Ele é muito mais dirigido pelo inconsciente, ele é muito mais dirigido pelas forças invisíveis que atuam sobre ele, do que necessariamente pela sua capacidade de guiar a sua própria vida como um timoneiro, como aquele que segura o leme, o remo e que vai em direção ao seu objetivo existencial. Mas há uma parte que eu gostaria de fazer aqui, que é o espírito Emmanuel, né? Quando ele vai fazer a abertura desse livro, ele nos traz aqui a história que é uma lenda egípcia, né? Que é a história do peixinho vermelho, que é bem interessante. Eu vou falar rapidamente porque ela é muito parecida com a alegoria da caverna de Platão e outras coisas que já apareceram aí em relação a essa dualidade entre o mundo das ideias e o mundo das coisas, entre o mundo da espiritualidade e o mundo carnal. Essa dualidade, o ser humano, ele vive nessa dualidade, né? Ele vive nessa dualidade. Era um grande enigma aí na cabeça dos pensadores gregos,
como é que nós tínhamos essas duas essências, o finito e o infinito, o eterno e o perecível, trabalhando juntos, convivendo, coabitando uma mesma identidade? Já pensaram o tamanho dessa encrenca? Então, na história do peixinho vermelho, né, que é uma história que é apresentada aqui pelo nosso querido Emmanuel como, né, uma abertura desse livro, ele vai dizer que havia num lago um peixe, um peixinho pequeno que vivia entre muitos peixes, né? E esse peixinho, ele estava meio que preterido, lá jogado no canto lá. Como ele não tinha o que fazer, ele era basicamente não era envolvido em nada, ele resolveu estudar o lago pequeno, o lago que eles viviam, e ele descobriu, ele contava lá todas as coisas, descobriu, dentre outras coisas, a fonte da água, aonde vinha a água para esse lago. E ele resolveu empreender uma busca pessoal, já que ele não tinha nada a perder, em nome dessa descoberta. E foi entrando nessa fonte, foi seguindo, até que ele caiu num rio, não é? E ele começou a ver uma grande dimensão de realidade, muito mais do que aquela que vivia no pequeno lago, no lago lamacento, das águas ainda quentes, né? A canícula que ele se escondia, que ele fugia o tempo todo. Agora não havia mais essa agressão concentrada num pequeno mundo. Havia agora uma coisa maior, uma coisa mais ampla, e ele começava a ver outras espécies de animais, de peixes e tudo, e ele ia ficando muito extasiado até o momento em que ele caiu no mar. Aí foi uma beleza, houve um episódio rápido, ele foi engolido por uma baleia, mas aí ele orou para as entidades dos peixes e ele foi expelido, e aí ele cai novamente. A gente vai lembrar aí de outras lendas, né? Outras histórias envolvendo baleias, etc. Então a gente vai ver que realmente existe aí um ato de libertação, né? Esse peixe se libertou de alguma forma daquele lugar pequenininho que ele vivia e ele agora foi para um lugar maior, um lugar mais cheio de possibilidade e de vida. Mas a sua consciência de peixe, que no caso é uma metáfora da consciência humana, ele resolve voltar para contar para os seus amigos aquilo que aconteceu. E da mesma maneira que a gente vai perceber na alegoria da caverna, ninguém vai acreditar nele, óbvio que ninguém vai acreditar. Para a finitude, abraçados até o fim. Mas nós não vamos dar ouvidos a um delirante que chega aqui e diz: como assim existe algo além desse laguinho? Né? Como assim existe algo para além desse lugar onde nós estamos? Então, aí começa a nossa história, a busca do homem pela liberdade, a busca do homem pela libertação da ignorância, para que nós possamos sair dessa visão apequenada de que nós somos carne, de que nós somos finitos, etc. Aí vem posições existencialistas interessantes, inclusive do ponto de vista filosófico, não é? Então, quando você vai analisar a questão do ser essencial após o ser existencial, portanto, o ser começar a existir depois, começar a ser depois que ele existe enquanto ente material, e que a vida é cheia de absurdos e que nós temos que nos livrar dos absurdos, vivendo efetivamente a vida intensamente, sem pensar no amanhã, porque essa coisa de você viver pensando no amanhã seria uma espécie de suicídio mental, filosófico, religioso, enfim. Esse pensamento muito vinculado à questão do materialismo vigente na sociedade, século XIX, início do século XX, a gente vai ver o quão isso, de certa forma, contribuiu, junto com outras visões escapistas da humanidade, em relação à realidade objetiva, ao mundo das coisas. A gente começou a ver como isso nos prejudicou. E como nós tivemos dificuldade de compreender a essência maior da existência a partir dessa visão apequenada de nós mesmos. Então, quem nos traz um esclarecimento, uma porta que se abre para além da nossa ignorância, é o nosso querido Leon Denis. Eu sempre vou falar dele porque eu acho que ele realmente é um metro muito interessante para medir a obra de Allan Kardec e um continuador. Insisto até em dizer que se Allan Kardec tivesse tido algum contratempo do seu livre-arbítrio, da sua vontade, em não perseguir
o objetivo da codificação, esse trabalho certamente cairia nos braços de Leon Denis, que além de todo conhecimento, além de ser um homem genial, um homem fora do seu tempo, era médium de uma mediunidade incrível e não seria problema para ele receber as influências e toda a interferência mental do plano espiritual que lhe traria certamente conclusões muito próximas às que Kardec chegou. Eles estão muito próximos no pensamento, com uma linha de falar diferente, e assim é que o nosso querido Leon Denis vai nos definir do ponto de vista de ser, no conceito ontológico do ser, nós somos feitos de sombra e de luz. Olha que coisa linda ele fala isso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz assim: nós somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com as suas riquezas latentes, as suas esperanças radiosas, os seus surtos grandiosos. E o que em nós está, em todos os seres, se encontra. É a grande revelação aí, que nós não somos nada apartado da natureza. E que o divino, como causa suprema, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, ele permeia toda a unidade. Em toda a unidade existe manifestação plena do divino. Em nenhum espaço, já que estamos falando de onipresença, nós estamos falando da sua presença em todo o espaço preenchido pela vida, e por esse motivo o nosso querido divino, a nossa energia divina, aquilo que está dentro de nós, aquilo que está em todas as coisas, se manifesta a partir da individualidade humana em duas polaridades ainda, por conta da nossa ignorância. A primeira delas é a sombra, a segunda delas, a luz. A luz como resultado da liberação da sombra, da fuga da sombra, do tirar da sombra, da eliminação, melhor dizendo, da sombra. Então, essa dualidade, que é um processo que acompanha o processo evolutivo, que acompanha o processo da construção humana, da alma evolutiva, que vai do átomo ao arcanjo, isso passa por uma série de entendimentos de que não é só uma figura divina que se colocou na Terra com um objetivo de, a partir das interações humanas, ter do conhecimento das colisões humanas, né, psíquicas, sociais, antropológicas. Este ser, de repente, ele vai galgando através de dois pilares, que é a moral e o intelecto, ele vai galgando espaços e vai crescendo, evoluindo, desenvolvendo toda a sua capacidade de ser, né? Ser físico, ser social e ser espiritual. Bom, então é mais do que isso. Mas o que acontece é que nós, de certa maneira, paramos no tempo quando separamos o homem da natureza de uma forma incrível. O homem passou a ser aquele que observa a natureza como se dela não fizesse parte. É interessante pensar no pensamento filosófico, além dessas coisas todas que eu falei, de que, como Agostinho vai dizer em relação ao tempo, eu não consigo entender o tempo porque eu faço parte do tempo. O homem tem dificuldade de entender a natureza fazendo parte da natureza. O que ele fez? Ele saiu da natureza como se ele fosse um algo além da natureza, que a natureza observada, ela existe, mas ela não tem tanta relevância quanto a mente humana que está fora dessa natureza, do ponto de vista apenas de uma ilusão. Então ele passa a observar a natureza como se fosse um cientista, um observador, aquele que tem a mente, não, eu entendo as coisas, eu sei de tudo, a natureza fica lá, eu fico cá. E eu não preciso entender as dinâmicas da natureza para, de repente, pautar a minha vida. Que nada, eu sou de tudo, eu redijo leis, não é? Eu faço os meus éditos, eu de repente publico as minhas regulamentações. E quem sou eu para estar aqui submetido ao reles tacão, o tacão de uma natureza que se impõe sobre mim? Né? Não, a natureza não, eu domino a natureza porque eu tenho uma mente, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma razão, eu sou o bonitão das galáxias. Esse é o nosso entendimento. E a partir dessa visão, a gente vai ser surpreendido quando do paradigma materialista surge uma afirmação. A matéria, que é o pressuposto do materialismo, não existe.
Como assim não existe, Paulo? Eu estou pegando agora no meu computador, que é uma matéria, eu estou pegando no meu corpo, que é uma matéria. Pois é, mas isso no visível, no tangível, no perceptível. Mas para além dessa visão que é estreita, que é pequena e etc., no fundamento dessa construção que hoje parece ser tangível, existe o absolutamente intangível. Nossa, isso é incrível, mas é verdade. Por isso que aqueles criadores lá da física quântica, aqueles cientistas, eles dizem, se você entendeu ou diz que entendeu a física quântica, é sinal de que você não entendeu. Porque é mais complexo do que a mente humana racional pode, às vezes, intuir com relação a essa ideia do que parece, do que é e, na verdade, não é. Mas se a gente for olhar, realmente, esse computador, essa mesa, essa cadeira, essa casa, esse espaço onde nós estamos, ele é feito de espaços vazios, na sua grande maioria, e há uma confusão energética aí por trás e partículas cada vez menores, em um mundo guiado pela consciência. Provavelmente, o universo é um grande manancial de informação, um grande banco de dados divino, numa condição absolutamente longe da nossa percepção consciente, e que essa manipulação da arrumação dessas informações, desses bits celestiais, ele seria a razão e a origem de todas as coisas, né? Então isso aí é o que diz hoje a ciência, o entendimento, e que nós, nessa nossa, na rasteira visão ainda de réis mortais, a gente tenta entender de alguma forma, parece fazer sentido, mas a sabedoria nos diz que nós, para fazermos esse avanço, nós vamos precisar alcançar um espaço maior, nós vamos precisar ir além desse mesmo mundo racional, abandonar a racionalidade e emergir no grande mundo do silêncio interior para que nós possamos compreender do que nós estamos falando. Bom, mas indo para além da nossa realidade mais tangível e objetiva, naquilo que nos é dado a conhecer, nós sabemos o seguinte, de que nós estamos imersos em um grande mar de energia mental. Isso é algo absolutamente já de consenso. E esse mar de energia mental, ele não somente nos unifica, como também ele nos qualifica, nos interfere, nos modifica do ponto de vista de alguma interferência que vai atuar sobre o nosso mundo mental, do nosso mundo racional, o nosso mundo das ideias, fazendo com que nós tomemos decisões, caminhemos, agreguemos valores às nossas vidas apenas por conta desse grande manancial energético que nos envolve. A essência espiritual, a essência mental, a essência consciencial, hoje, diante de tantas evidências em relação a isso, e não só evidências de observação do campo espiritual, mas também do ponto de vista científico. Olha o que diz Greg Braden, um escritor espiritualista, um pesquisador dessa área, ele diz assim, o universo não atrai o que você quer, mas o que você tem consciência de possuir. Olha que legal, gente, que bacana, né? Olha aí a oração, gente, olha aí a oração. Não é o que você quer, porque o que você quer é um desejo de uma ausência. Então, quando você pede alguma coisa por conta de uma ausência, você está mentalizando a ausência. E claro que o universo de consciência e energia, ele não sabe ofertar a ausência, porque seria um paradoxo. Para esse pensamento dessa grande energia, você tem que pensar na concretude, você tem que pensar no realizado, você tem que pensar não na ausência, mas na presença. A presença é possível de ser concretizada, a ausência não. Então a gente não sabe usar essas energias, nós estamos o tempo inteiro mandando para o universo nossas carências, quando a gente deveria mostrar as nossas construções. Esse mundo energético, que quando eu me refiro à nossa ignorância do ponto de vista do abandono que a ciência nos deixou, quando nos legou apenas a ideia da materialidade e tentei o mundo a partir das relações entre átomos e moléculas, células, bactérias, essas coisas, a gente começou realmente a ter uma visão estreita dessa possibilidade. Então, ela existe, ela é real, a gente fecha os olhos, faz de conta que não tem e a gente se isola em crenças existenciais, que são crenças que nos movem na direção
de um retardo, de um passo lento na construção da nossa realidade espiritual. Então, o que o Espiritismo nos fornece em relação a esse entendimento dos campos e das energias? Bom, a própria constituição do ser em si já é um conceito, já é uma forma de apresentação muito poderosa dessa realidade. Olha só o que ele diz aqui, né, na construção, que nós temos 3 entidades, que todos vocês, tenho certeza, aqueles que já leram minimamente qualquer coisa da doutrina espírita, já viram esses conceitos e até já sabem muito bem o que significa. Nós temos o espírito como uma entidade que não é matéria, não é? Nem semimatéria. É algo que os espíritos dizem assim, você não consegue entender isso ainda. Está dentro de uma abstração que seu organismo, sua mente, sua consciência ainda não consegue captar. Existe um corpo físico, que é uma manifestação densa dessa realização de consciência dentro de um plano para a habitação em um lugar como a Terra, que é um lugar de muitas energias densas, como as energias telúricas que dela emergem, para todos os seres e para a concretização de todas as formas. Então, nesse mundo material, que é o planeta Terra, nós precisamos de um corpo denso de representação. Bom, como é que um espírito que não é matéria, que é sutileza total, se comunica com uma expressão, com um avatar de matéria que ele precisa comandar de alguma forma? Ele precisa de um elemento intermediário. Esse elemento intermediário, Allan Kardec chamou de perispírito. Campo mental superior, inferior, campo búdico, átmico, esses campos todos que estão aí na teosofia, nas outras teorias a respeito dos vários corpos que formam o ser, eles foram didaticamente, pedagogicamente agrupados em 3 para facilitar a nossa vida. Nós temos o corpo com a sua manifestação material, com todo um aparato psicológico, mental, cognitivo, evoluído, que recebe as influências de um espírito através das emanações que passam, através de um perispírito como uma espécie de um grande campo armazenador de informação e de manifestação da realidade existencial. Então, dito de outra forma, nós somos, como diria o nosso querido grego Platão, estamos vivendo todo o tempo inteiro, nas 2 ideias, a ideia do imperecível, do impermanente, a ideia do permanente, convivendo, né, ali ao mesmo tempo, o tempo todo o tempo, se relacionando e conflituosamente se relacionando. Não é de uma maneira fácil. O homem quer as coisas da terra, o homem do mundo, ele quer as coisas da terra. O ser espiritual, este ente que se transforma em um ser à medida em que evolui, este quer coisas do espírito. Os desejos da terra e os desejos do espírito fazem parte do grande dilema existencial. Será que eu posso abandonar as coisas do mundo? Será que eu posso abandonar a vivência do mundo? Claro que não. Eu preciso viver as coisas do mundo, mas sem perder de vista de que eu sou um ente espiritual e que tenho as minhas relações com o mundo espiritual. Eu sou influenciado pelo mundo espiritual. O mundo espiritual me toca de alguma forma, me traz uma percepção de senso, de sentimento, de emoção, de insight, de intuição. Tudo isso o tempo inteiro está rolando aqui na minha cabeça e eu preciso compreender isso de alguma forma. Eu preciso pensar como isso vai trazer para mim alguma perspectiva de vida. Como é que eu vou entender isso, né? Eu exerço uma atividade laboral, por exemplo. Eu estou no trabalho, né? Como é que eu posso, durante as minhas atividades, que são tão materiais, exercer o mandato de influências que são do mundo, daquilo que a gente colocou no transcendente ou para fora do ser? Observe como é a ideia. A imanência vinculada à transcendência já é em si uma separatividade. Ora eu estou imanente, ora eu estou transcendente, ora eu estou para dentro, ora eu estou para fora. Na verdade, isso é apenas uma maneira da gente entender que não existe, no fundo e para além das coisas, o imanente e o transcendente, existe apenas algo, né, que é o ser, que é a essência, e que ela está parte, vamos dizer assim, influenciando coisas que parecem ser interiores e partes das coisas que estão manifestas fora desta cápsula de individualidade que sou eu.
É isso que nós temos, a visão ampliada do espírito vai por aí. Não é? Quando eu começo a sair da ideia do corpo individual e vou para a possibilidade de uma grande comunidade energética, psíquica, de interrelacionamento e de influências recíprocas, aonde nós estamos aí imersos até o pescoço, ou melhor, até a cabeça, do pé à cabeça. Não tem um fio de cabelo nosso que não esteja imerso nessa realidade. Então, por esse motivo, existem influências espirituais, existem influências de encarnados para encarnados. Você pode pensar que dentro da sua casa, todo o poder mental que é exercido pelo clima que lá se estabelece, contamina todas as pessoas. Todas, absolutamente todas. Quer seja ele favorável, quer seja ele desfavorável. Nós estamos falando de encarnado, não estamos falando nem de desencarnado. Quantas e quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de estar diante de alguém que parece que suga a nossa energia? Quantas e quantas vezes? No entanto, o pobre coitado às vezes nem sabe que está sendo responsável por tamanha desdita do seu companheiro do lado. Quantas e quantas vezes nós também já estivemos numa situação onde nós tivemos a percepção nítida de que nós não estávamos sozinhos em um determinado lugar. O tempo inteiro a gente sente isso. Então, por que ignorar isso do ponto de vista da dinâmica existencial? Por que não pensar nisso do ponto de vista da preocupação, uma vez que o que eu penso, o que eu sinto, é o que eu realizo, é o que eu concretizo na minha vida. Não existe uma situação, é uma certa incoerência, uma dissonância cognitiva a imaginar, que eu vou pensar uma coisa e vou fazer outra. Isso realmente não dá para encarar isso. Ou eu realmente estou imbuído do espírito, ou eu estou imbuído da ideia, ou eu vou cuidar desse lado meu que é tão sombrio ainda para determinados pensamentos, ou eu serei ou farei parte de uma egrégora, de um pensamento, de um lugar onde essas coisas vão estar o tempo inteiro atuando sobre mim. Não é? Então, prosseguindo ainda no nosso entendimento dessa questão, a gente tem o mundo chamado mundo das construções mentais, que também nos foi bastante esclarecido aí através dos espíritos, né? Então, conforme assim André Luiz vai dizer no primeiro capítulo dessa obra, A Libertação, ele diz assim: o espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Olha aí o que André Luiz está dizendo, parecido ou igual o que eu estou dizendo. Na verdade, eu estou dizendo o que ele está dizendo, o que ele disse antes de mim, então eu sou o reprodutor da sua ideia, não estou criando nada. Então, nesse pensamento de André Luiz, a gente vê o quanto, de fato, ainda temos que aprender a respeito disso. Annie Besant e Charles Leadbeater escreveram um livrozinho pequeno chamado Formas Pensamento. E lá é interessante esse livro, vocês depois deem uma olhadinha lá, que vocês vão ver as formas que o pensamento cria. Não é? Masaru Emoto fez um trabalho com a água, no sentido de mostrar o quanto o pensamento influencia na formação dos cristais. Os cristais do gelo, né? Ele congelava a água após a submissão daquela porção de água a um pensamento, a uma música de variada forma. E com isso ele conseguia formações de cristal assim impressionantes. Impressionantes, né? A gente vai entender como o nosso pensamento, como a nossa influência do sentimento e da emoção influencia naquilo lá que é uma coisa que está fora da gente. Se influencia na água, influencia num corpo físico, que grande parte é água, né? O corpo físico, na sua grande quase totalidade, é feito de água. Então ele tem muita influência no corpo. Dizem que a Lua também tem. Perdão. E existe de fato essa influência. Imagina o nosso pensamento ordinário. E essas construções mentais, elas vão para além de forminhas. Elas chegam ao ponto de formar cidades, lugares onde eu, enquanto espírito, vou estar, ou quanto encarnado, mundos que são, na verdade, sobrepostos à minha realidade objetiva e que transformam a minha realidade em uma realidade sombria.
Quantas e quantas pessoas não conseguem enxergar o mundo que vivem porque o seu olhar é para o mundo sombrio. Eles olham para o mar, para o sol, para as folhas e não para as flores e não conseguem enxergar isso. Eles enxergam apenas o mundo de sombras, o mundo de tristezas, o mundo de coisas ruins. Esse mundo que está aí colocado para eles ou por eles na sua mente é uma construção, uma ideoplastia de uma realidade mental que foi criada para este fim. E é por esse motivo que a gente começa a entender o quanto no plano espiritual existem espíritos que estão ali colocados, não é? Que estão ali colocados em lugares que a gente até associa lugares de castigo. Isso é uma coisa que eu queria falar para vocês, porque muitas vezes quando se fala de umbral tem uma correlação direta com o inferno teológico tradicional. Há uma diferença. E eu vou explicar por quê. O umbral, ele é um lugar de mente, de pensamento. Ele é uma construção mental. Ele, conforme André Luiz vai dizer, ele começa na superfície da Terra, quando essas construções mentais negativas vão plasmando, através dessa ideoplastia, uma realidade sombria diante de uma realidade iluminada. Então vão uma espécie de segunda vista, de obliteração da realidade percebida por uma realidade muito mais entendida, muito mais subjetiva, que é resultante das nossas paixões negativas, das nossas energias, ou até o contrário. Uma pessoa que está no lugar negativo encontra ali um sol, uma luz, uma esperança. Por isso você vê tantas realizações. O próprio lírio que nasce do lodo, é possível se observar lírios humanos nascendo do lodo, como também observando flores belíssimas murchando diante do solo fértil, porque se recusam a entender a graciosidade que a vida lhes concedeu, ali os benefícios da beleza, da existência, de tudo mais. São os filhos que são agraciados pela materialidade com condições favoráveis de vida e preferem se colocar na droga, no álcool, na criminalidade e deixarem de contemplar as belezas e as benesses que lhes foram concedidas como ferramentas para a realização de coisas grandiosas aqui na vida. Isso tudo é região umbralina. O umbral não é um castigo depois de um julgamento feito por terceiros, é uma construção mental, são miasmas mentais que ficam presos à psicosfera da Terra e como todo campo energético nos influencia e nos atrai, porque somos atraídos pela similitude, pelas frequências similares, pelas simpatias, né, pelas equalizações, nós somos atraídos e por isso nós vamos parar nesses lugares quando desencarnamos ou às vezes até encarnados. Né? Encarnados, vamos, quando nos libertamos aqui do corpo, podemos estar nesses lugares ou ordinariamente esses lugares dentro da nossa mente produzindo os efeitos da subjetividade de uma vida tão ruim. Então, nesse contexto, né, essas formas de pensamento, elas vão criar esses chamados mundos inferiores, essas regiões umbralinas, e que André Luiz vai dizer assim, o inferno é um problema de direção espiritual. Olha aí o que ele está dizendo, né? Não tem, o inferno não é uma questão de castigo, de punição, o umbral não é isso. O umbral é uma energia, é um campo energético de miasmas mentais, pestilentos, densos, duros, derivados das paixões terrenas, derivados do que a gente entende do que é a vida, do que é a paixão, do que é o desejo, do que é a ideia da realização pessoal. Isso é umbral, né? Então, o umbral ele não precisa estar num plano espiritual. O umbral está na cabeça da gente o tempo inteiro, se a gente desejar assim, né? A gente fixar essa ideia umbralina. Isso aí ele vai ficar. Até o momento em que toda essa população, essa grande massa de população da Terra, tiver modificado o seu status de pensamento e consciência, nesse lugar aí muda uma egrégora, muda esse lugar, muda esse pensamento, muda essa coisa que está em volta, abrindo o horizonte, né, e permitindo que haja respiração e que a luz do universo, as unidades universais, as bondades que já existem, que estão por toda parte, possam estar aqui nos influenciando. Essa mesma influência que ora é negativa pode ser também positiva. Claro, existem espíritos que penetram nessas zonas umbralinas, como é o caso desses espíritos, como André Luiz conta, as suas aventuras no plano espiritual, a sua vida no mundo espiritual,
Nesse caso especificamente em libertação, eles se transformaram em espírito das trevas, em espíritos sombrios, para estar entre os sombrios, conscientes de que eles estavam apenas usando uma veste, uma fantasia, uma representação, sem nenhum tipo de domínio mental por isso. Apenas como um recurso da própria mente em plasmar a forma que se representa ou que se apresenta nos planos sutis da existência. Então, nesse caso especificamente, essas entidades beneméritas, elas vêm aqui à Terra, ou beneficentes, melhor dizendo, elas vêm aqui à Terra para nos trazer estímulos, luz, paz, alegria, força e esclarecimento. Olha aí a doutrina espírita, o que foi? Espíritos que vieram à Terra trazer conhecimento, revelação espiritual. Que coisa maravilhosa nós estamos falando, né? Essa possibilidade de um mundo espiritual estar atuando positivamente para esclarecer as mentes que ainda encontram-se nas sombrias bases da ignorância. Então, não há que se pensar em castigo, não há que se pensar em eternidade das punições. Há que se pensar em momentos de turbilhão de mentes, ideias que se colocam em direção ao mal, aos questionamentos, às dúvidas, às incertezas. E aquele lugar onde a mente, já entendendo que isso está superado, que já não é mais parte da sua existência, ela se liberta. Eis aí o tema, libertação, sair desse casulo, do aprisionamento mental para a liberdade do ser pleno e uno com todo o universo. Aí surge o amor, que é o grande instrumento realmente que fortalece os corações para que nós possamos enfrentar essas barreiras e, ultrapassando essas barreiras, nós possamos alcançar os níveis evolutivos mais elevados, né? Então, ainda nesse embate, nós, enquanto seres conscientes, autônomos, livres da nossa percepção, nós temos que entender isso aqui, conforme vai nos dizer Paulo de Tarso, lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, 12 e 13. Ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal ou no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes no dia mau, gente, naquele dia que a gente não está legal, né? Tomai a armadura de Deus para o dia em que nós não estamos bem. Lá no Evangelho nós vamos ver aquela passagem que Jesus está orando e quando ele volta encontra os seus dormindo, né? Tiago, João e Pedro estão dormindo e ele diz assim: meu Deus, orai e vigiai, meus amigos, a carne fraquíssima, o espírito quer acudir, mas a carne não deixa, não permite, e enquanto nós não temos essa força autônoma que nos permite decidir melhor sobre os nossos caminhos, nós precisamos ter aí muita ideia com relação ao divino, muita ideia em relação a esses conceitos da espiritualidade, que no primeiro começo é aquilo que iria ser chamado, talvez, né, pelos próprios materialistas, iria chamado de salto da fé. Né? Salto da fé é aquele momento em que você para a racionalidade, para tudo, não tem mais nada, aqui não vai mais nada, não vai mais absolutamente nada. Aí, daqui para frente, para você trazer novos atributos do divino, como bondade, amorosidade, etc., você precisa ir para além, precisa ir para a fé. É um salto no escuro em direção a uma crença, àquilo que Tagore vai dizer, o pássaro que canta na madrugada na certeza do amanhecer. Essa ideia da fé, essa ideia da construção, essa ideia daquilo que a gente pode vir a alcançar o divino e tal, dentro da nossa mente, dentro da nossa cultura, é o que eles chamam de salto da fé. Então, nesse momento, no primeiro estágio do nosso processo evolutivo, é necessário sim que a gente faça esse apego. Há uma necessidade intrínseca, às vezes da adoração, no sentido até mais dogmático dessa expressão, porque espíritos há que têm essa necessidade,
né? Que a gente tem que ter essa coisa de ir em busca do sagrado, do Altíssimo, nesse caminho. Porém, em determinado momento, é hora de largar as mãos dessas bengalas que nos sustentam para que nós possamos ir ao encontro desta força que é intrínseca do homem, que é o divino em nós, que nos dá, nos empodera para termos a capacidade de fazermos esses passos sem a necessidade das chamadas muletinhas, né? Sem esses apoios, sem esses suportes. E isso, claro, enquanto e tanto mais nós sejamos instados a ficar o tempo inteiro ali, repetindo as mesmas coisas, mais tempo a gente leva para se libertar. Quanto mais dependente nós formos das heteronomias, mais tempo nós levamos para sermos entidades autônomas, com capacidade plena de alcançar a unidade, não porque alguém me conduziu, mas porque o espírito esclarecido da sua própria força foi capaz de ultrapassar os umbrais da sua ignorância e chegar à iluminação plena do seu próprio ser. Então isso daí está vinculado à questão da obsessão. Eu estou observe, eu estou saindo um pouco desse contexto tradicional do conceito, obsessão é isso aqui, porque todo mundo sabe o que significa obsessão, que é uma influência de um espírito sobre outro, ou de espíritos, quer sejam encarnados ou desencarnados, uns sobre os outros. Existem influências espírito para espírito, encarnado para espírito, espírito para encarnado, existem influências diversas, espírito para espírito, muitas influências, mas o que está por trás disso não é o ato, porque o ato perpetrado da influência negativa, nefasta, como é o característico da obsessão, é ainda da ignorância do homem, que quando desencarna leva para o plano espiritual, para a liberdade, para quem da casulo restritivo da carne, ele leva a ignorância para um plano onde ele poderia ter mais liberdade. Todos nós fazemos isso, porque todos nós ainda guardamos as energias telúricas e construímos nossa vida perceptiva a partir das realidades que nos são apresentadas aí por fora. Isso é ordinário que acontece, né? Então, conforme assim Chico vai dizer, André, melhor dizendo, vai dizendo através de Chico Xavier, a nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Observe que os inferiores também nos aperfeiçoam, na medida em que nos esclarecem de que as dores que vamos sentir por termos nos apegado a eles é o caminho inverso, é aquilo que eu não deveria ir. Nós aprendemos pelo amor, nós aprendemos também pela dor, por isso eles estão aí para o nosso aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quando ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magnético elétrico. O espírito encarnado sofre a influenciação, tem um errozinho aí, inferior, através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Olha aí uma coisa interessante, os chakras baixos, eles são chakras atacados pelas energias da terra, pelas energias da manutenção. Os chakras mais altos do cérebro e do coração estão sendo atacados, no bom sentido, pelos nossos irmãos que, mesmo não sendo ainda aqueles espíritos de luz, eles estão o tempo inteiro trazendo influências para nós, ajudando aí no silêncio das nossas almas, no silêncio do nosso recolhimento mental, né? Aí eles vêm trazer influência bacana aí pra gente, né? Então, olha só um adendo a tudo isso que eu já falei, né? Porque aqui nós vamos entrar mais especificamente no trato, na questão que foi abordada por André Luiz, porque nesse momento os nossos personagens estão se dirigindo a um templo religioso em busca da sua resolução, ou seja, da resolução do problema, do acoplamento mental que se deu, da influência negativa que se deu de ovoides, de outras coisas mais, em cima da nossa querida personagem aí que foi colocada no nosso caso, que é o caso da Margarida, né? A Margarida é essa pessoa que está aí agora sendo atacada pelos nossos queridos amigos aí do plano espiritual, né? E aí o marido dela, o esposo, resolve levar ela a um templo religioso. Mas antes de entrar no ponto, André Luiz vai nos trazer aqui a ideia o seguinte: a mente infantil da Terra, embalada pela ternura paternal da providência,
através da teologia comum, nunca pôde apreender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo se tratando dos religiosos mais avançados, guardam a prudência de viver no vaso físico de conformidade com os princípios superiores que esposam. Então, olha aí, nós temos aí um bom cenário para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre esse ponto da obra que está sendo trazida aqui por André Luiz e Chico. Nesse caso especificamente, não é o ambiente, a casa, a parede, eventualmente os símbolos de poder desta casa que estarão ali sendo colocados, né, como sendo salvação. Isso vale para centro espírita, isso vale para religião qualquer, isso vale para igreja, templo, né, lugar, enfim, sinagoga, qualquer lugar desse vale a mesma coisa. Não são as pessoas, as paredes, os tijolos ou as imagens. Ele fala uma coisa interessante sobre as imagens, porque há videntes que enxergam nas imagens luz, muita luz. Então, se a gente for olhar do ponto de vista teológico tradicional, são as imagens, os santos que estão se manifestando a partir das suas imagens. São os verdadeiros manifestos ali, são verdadeiras manifestações do Espírito, né? Aí no sentido da sua força, da sua grandeza, da sua bondade, que manifesta-se na forma de luz em uma imagem que foi colocada em um templo religioso. Mas como é que André diz isso? De forma muito simples, gente. Olha que coisa simples. Ao longo dos anos, as nossas mentes vinculadas à ideia de que aquele ali é uma simbologia de um determinado ente espiritual de grande ordem, essa mente, essa construção forma naquela imagem uma egrégora, um lugar, um pensamento aonde ali existe, claro, existe ali a energia boa que ilumina. É resultado de toda essa confluência mental concentrada em um objeto que faz com que ele se torne um objeto de dispersão energética. Quando os primeiros magnetizadores começaram a fazer experimentos e tal, eles usaram, inclusive, Mesmer fez aquela grande tina, né, onde ele botava as pessoas amarradas com cordas, pegando em ferros, e as pessoas entravam em estado de convulsão. Depois, quando o Marquês de Pissiguer, por exemplo, começou a fazer o trabalho de expansão do magnetismo, ele fazia a imantação de uma árvore na porta da casa dele. E aí todas as pessoas iam àquele objeto para tirar dali as energias magnéticas necessárias ao seu surgimento físico. Então observe que essas energias mentais plasmadas, direcionadas a um objeto, tornam o objeto com energia suficiente para ajudar pessoas e até promover curas milagrosas. Por quê? Porque uma energia concentrada, dispersa em um foco, a pessoa entra nessa sintonia, capta essa energia e traz para si. Isso faz com que uma imagem tenha significado. Quando os pensamentos que estão direcionados para ela, que tem aquele formato da nossa querida, da nossa Santíssima, nossa Maria Santíssima, linda, nesse formato, ou simplesmente um outro formato qualquer, de um velho pescador, ou de alguma figura mais simples da humanidade, não importa. O que importa é a intenção do pensamento direcionado para o objeto e manta-o de energia de tal forma que ele se torna uma fonte onde todos nós podemos captar essa energia, tá certo? Então, olha como isso é legal. A gente imaginar que os objetos, as coisas também estão influenciados, porque eles estão na mesma massa, a mesma energia, a mesma fonte. O inclui as nossas imagens, inclui as plantas, as pedras, os espinhos, as flores e as pessoas. Os planetas e os buracos negros, tudo, absolutamente tudo está dentro desse mesmo conceito, dessa mesma unidade, com manifestações particulares em função das construções. Aí agora, aí a gente, quando tiver a oportunidade de bater um papo aí com a fonte divina de todas as forças, a inteligência suprema, aí a gente pergunta para ele por que ele fez o buraco negro tão, né, devastador, por que ele fez a rosa, por que ele fez a gente. Mas enquanto a gente não tem essa capacidade de conversar diretamente com o Criador, a gente deixa para lá e aceita de que tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, porque veio da mente suprema, da inteligência máxima de todas as coisas. Então, nesse
nesse entendimento, eu quero dizer que as pessoas que vão buscar uma casa religiosa em busca da solução de problemas obsessivos, preste atenção, porque num processo obsessivo nós temos várias entidades relacionadas. Primeiro, o obsessor. Quem é o obsessor? É alguém que tem aí um pensamento, uma vinculação emocional com a pessoa e ele resolve de alguma forma, ou afinidade mental, emocional, e ele resolve se aproximar. Existe um tipo de obsessão particular que é muito curioso, de pessoas que se gostam. Olha só que negócio legal. A pessoa não está bem, a outra não está bem também. Quando os dois se aproximam, as energias mútuas, elas se interpenetram negativamente, somando forças negativas. Às vezes a gente faz uma evocação a um ente, um parente, um amigo que já se encarnou. A gente não sabe como ele está no plano espiritual depois que ele tirou a capa, né, da hipocrisia da carne. Como é que se libertou esse espírito? Com que tipo de pensamento, emoção, demandas? A gente evoca, traz para junto de nós alguém que quer intencionalmente nos ajudar, mas está trazendo energia que não está legal. Aí, às vezes, piora um pouco nossa vida. Prestar atenção, é só conhecer isso, gente. Não tem nenhum problema conhecer, saber como é que funciona, para que a gente possa usar isso convenientemente. Olha o que eu falei do universo, que plasma não o que eu quero, mas o que eu já sei que é real, o que eu imagino ser real. O que eu construo na minha mente real. Aí ele, né, como a gente diz, ele conspira para que a gente, de certa forma, que a gente obtenha, trabalhe dentro dessa construção. Então, o efeito placebo, portanto, aqui ele vai dizendo, em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Mas é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito a fim de recolhê-los, ou seja, se eu não tiver receptivo, provavelmente minha energia não vai estar em sintonia com essa entidade e eu não vou receber. É o que acontece nesse estágio, onde Margarida vai, né, para casa vai para a igreja lá com o seu marido e de repente ela chega lá e encontra uma situação onde ela vai até receber algumas coisas, algumas luzes, etc. A hóstia que foi, de certa forma, iluminada e imantada por espíritos beneméritos que estavam ali, beneficentes que estavam ali. Esses espíritos que jogaram, que derramaram luz, eram como rosas iluminadas entrando no corpo das pessoas, trazendo até algum tipo de iluminação, mas quando as pessoas saem desses lugares, continuam com suas mesmas demandas, porque não houve ainda a receptividade do coração ou até mesmo uma mudança real de postura em relação a essa questão, né? Então, a condição, portanto, de elevação e de transformação conforme assim vai nos dizer André Luiz, ele diz assim, sem esforço preparatório é impossível ambientar o benefício, sem que a gente construa dentro de nós um espaço realmente favorável para que a gente faça essa nossa libertação, a gente provavelmente ainda vai demorar um pouco a ter isso. Os nossos amigos espirituais que estão aí, os nossos companheiros espirituais, eu chamo de amigos, porque todos nós nos ajudamos de um jeito ou de outro. Lembrando os nossos compromissos do pretérito, eles estão trazendo a visão da consciência para reparações passadas, para que a gente não esqueça e saia por aí achando que a gente já se resolveu, que em 2 horas por semana eu resolvo minha vida espiritual. Aí ele pergunta, você acha que você já está preparado para receber a iluminação? Você acha que você já tem capacidade de se dedicar à vida do serviço, da caridade incondicional, do amor incondicional? Você acha que você já tem condição de fazer isso, fazendo apenas alguns pequenos exercícios aeróbicos da mente e do espírito? Não, provavelmente no dia que isso acontecer, a gente vai saber quando acontecer, vai tocar um sino tão poderoso que a gente não vai ter como resistir. E aí muitas coisas que hoje são conflitos vão deixar de ser conflito. Ao invés de eu ficar pendendo, oscilando, matéria e espírito, eu vou ter mais uma centralidade no caminho do meio, trazendo a fusão das coisas. O sentido real da matéria, no sentido da evolução, no sentido da existência, da necessidade da vida, e o espírito como elemento direcionador de uma energia amorosa, de uma energia fraterna, de construção, para o desenvolvimento do ser lá na frente, né? Isso é uma coisa bem bacana aí que eu acho que a gente pode trabalhar bem legal. Bom, então, para isso, vai concluir o nosso querido André Luiz, ele diz assim,
Para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que eles buscam arrefecer o fervor. Quando a gente vai lembrar do Evangelho, lá no Evangelho a gente tem uma passagem que Jesus vai dizer: quando você estiver indo com seu litigante em direção ao juiz, faça as pazes com seu litigante antes de chegar ao juiz, para que o juiz, então, não lhe entendendo culpado, possa lhe colocar numa justiça, numa cadeia, onde você só vai sair quando pagar o último lepto. É o exercício do perdão a ferramenta libertadora. É o exercício do arrependimento, da expiação e da reparação. Conforme assim vai nos dizer lá no Céu e Inferno, nós vamos ter essa tríade de ação para recuperarmos das nossas falhas do passado. Por que nós falhamos? Porque nós somos ignorantes. A gente erra porque é ignorante mesmo, não é porque a gente é ruim. O ruim não pode ser. Alguém que vai se tornar luz não pode ser ruim. Não pode ser. Pode estar ruim. Né? É o ente, a diferença entre o ente e o ser. O ente é finito, o ente morre, o ente deixa de ser. Porque o ser, ele não pode deixar de ser. Alguém que é, sempre será. Então, para que nós sejamos, nós precisamos não ter caídas, não ter recaídas, não ter voltas, não ter arrependimentos, não ter culpa. Isso vai acontecer naturalmente, na medida em que a gente seja capaz de expurgar essas energias deletérias do nosso pensamento e possamos caminhar, enfim, em direção a uma luz. Qual é o problema do processo obsessivo? É que, como tudo que envolve relações humanas, né, nós vamos ter aí os embates e a perda de tempo, a perda energética. Todos nós um dia vamos sair dessa. Todos, absolutamente, amados e honrados pelo amor de Deus, seremos resgatados da nossa própria incúria, da nossa própria maldade, da nossa própria falta de visão da unidade, do amor. Nós seremos resgatados em direção à luz. Não nos preocupemos com isso. Nesse sentido, a nossa única preocupação é não criar mais embaraços e tropeços para o nosso processo. Quanto mais nós continuarmos plasmando energias do mal, aí agora fica ouvindo as coisas do mal. Fica aí prestando atenção nas energias e acalorando seu coração com discussões intermináveis e inúteis sobre como mudar a realidade das coisas. A única coisa que você pode de concreto fazer para mudar o mundo é mudar você mesmo. Mudar sua alma, seu espírito, sua forma de pensar, sua maneira de pensar. Se o mundo lá fora está confuso, vamos orar, vamos pedir, vamos plasmar o mundo já construído em nome desse amor. Vamos construir uma realidade mental que possa ser concretizada no futuro. Vamos trabalhar para a construção dessa egrégora, para a construção desse grande manancial mental que está aí à nossa disposição e que com certeza nós teremos a possibilidade de alcançar quando tivermos o domínio das nossas energias psíquicas e espirituais. Então isso é um trabalho de esclarecimento. Graças a Deus nós temos a doutrina espírita e outras iniciativas religiosas, mentais, filosóficas que já nos trouxeram muita luz sobre esse assunto. A gente só tem que parar de pendurar a cabeça para um lado e para o outro, escolher o caminho certo e fazer como o peixe. Sair do nosso pequeno laguinho para alcançar o oceano da eternidade, da infinitude, do nosso eterno bem. Graça, a bondade e o amor do Pai Celestial, que nos ama a todos e oportuniza a todos as mesmas oportunidades e chances de nós sairmos desse lugar. Então, sejamos agraciados por essa luz, que o nosso coração esteja alinhado à vontade de melhorar cada vez mais, para que nós saiamos das sombras em direção à luz. Vamos levantar nossa cabeça e marchar em direção ao alto, firmes e contentes, porque somos aqui trabalhadores de Deus no aperfeiçoamento da terra. Que seja um beija-flor, jogando suas pequenas gotas no incêndio grande da floresta, mas que o seu pensamento ajude a disseminar as ondas sombrias que envolvem a terra e possamos todos um dia nos abraçar na grande celebração amorosa da comunhão divina, em nome dessa grande paz, desse grande amor, desse planeta lindo que certamente, com toda a sua luz, com toda a sua cor, haverá de brilhar no universo. Pequeno grão de areia será notado nas mais longínquas distâncias. Fiquem com Deus. Agradecemos mais uma vez aos nossos queridos amigos da FEIS, do Irmã Sheila, e em breve estaremos de volta para o novo papo.
Fica com Deus, que assim seja, meus irmãos. Deus está